Premonição 6 começa daquele jeito que a gente ama, com impacto, tensão e uma vibe clássica da franquia. Lembrando que esse vídeo tá cheio de spoilers, então a partir de agora assista por sua conta e risco. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. A cena inicial se passa lá nos anos 60 e apresenta a Iris, a avó da Stephanie, tendo uma premonição de uma tragédia. A cena é frenética, marcante e muito intensa. A gente diria que seria uma das melhores aberturas de premonição e já dá o tom do que vai vir por aí. Eu acho que é quase unânime, assim, a opinião da galera de que a cena de abertura é muito boa. Óbvio que vai ter gente que não gostou tanto, que nem acha que é a melhor de todas. Mas tá errado. Nossa, mas tipo assim, eu achei excelente. Eu fiquei presa do começo ao fim, eu não queria que acabasse. Eu queria que o filme inteiro fosse sobre eles ali. Inclusive, eu acho aquele prédio até bem resistente, né? Tinha primeiro vidro caindo, depois a explosão, depois começou a quebrar uns negócios da parede, depois não sei o que caiu. E assim, o prédio nunca caiu. Depois da abertura incrível nos anos 60, o filme corta pros dias atuais. E aí a gente conhece a Stephanie, que começa a ter uns sonhos, uns flash meio estranhos de um acidente. Ela não sabe que tá vendo o mesmo acidente que a avó impediu lá no passado. Ela só vai descobrir isso mais pra frente quando ela começa a investigar tudo isso daí. E gente, não é que a véia tá viva? Porque pra quem não assiste os vídeos desse canal, a gente fez umas teorias assim de que de repente a véia tava morta. A gente matou a véia. Não tá. E ela não tava. Tá vivaça. Mais viva que todos nós, porque ela sobreviveu a todos esses anos. E isso por quê? Ela tava esse tempo todo se escondendo da morte. Ela tava evitando a morte presa em uma cabana. E esse filme aqui, A Ordem das Mortes, segue mais ou menos a ideia do primeiro filme, né? Já que primeiro morre as primeiras pessoas que morreram na premonição da Iris e por último, as últimas pessoas que morreram na premonição da Iris. E aí a morte foi atrás das pessoas que eram pra ter morrido no acidente da torre, que no caso nem aconteceu. E por último, a morte iria atrás da Iris, já que ela era a última a morrer na sua premonição. Bom, e quando a avó da Stephanie e a Stephanie se encontram, o filme deixa aqui um ponto solto. A gente sente falta de uma explicação melhor entre a conexão das duas. Isso porque a Stephanie tá tendo sonhos com a premonição da avó. Então por que a Stephanie tá tendo esses sonhos? O que faz o personagem principal ser o visionário? Isso nunca foi explicado muito bem. E nem nesse filme, né? Eles até tentam jogar assim, que é porque a avó tá doente. A avó fala, né? Ela fala, que talvez porque eu tô doente, aí a morte, sei lá, o destino tá jogando isso pra você. Mas é meio que jogado, não tem uma explicação clara do porquê que a Stephanie tá tendo esses sonhos. A franquia mais uma vez deixa a gente com aquela dúvida clássica: quem são os escolhidos e por quê? É um dom? É uma maldição? Enfim, nenhum filme ainda deixou isso muito claro e nem esse daqui. Lembrando que a gente posta 6 vídeos por semana, então pra você não perder nada, se inscreve no canal e ativa o sininho assim pra você sempre ser avisado quando tiver vídeo novo. Bom, e nesse momento nós percebemos uma diferença em relação aos outros filmes. Isso porque a Iris acaba impedindo realmente que o acidente da torre aconteça. Diferente dos outros filmes, né, onde, por exemplo, o Alex, ele até avisa para as pessoas que o avião vai cair, mas não é todo mundo que desce do avião, né? O avião decola e ele explode, ou seja, ele não salvou todas aquelas pessoas. Já a Iris, ela salva todo mundo que estava naquela torre. Aquele acidente nem acontece. E com isso, toda aquela galera que estava naquele prédio não deveria viver e por isso a morte vai atrás de todos eles. Mas o filme também traz algumas novidades, né? Por exemplo, a Stephanie, que é a principal do filme, ela não tem uma premonição. Ela, na verdade, fica sonhando com a premonição da avó. E ainda falando sobre a Stephanie, ela e seus parentes têm uma boa conexão, eles têm bastante química. Porém, quando a Stephanie vai avisá-los que tá rolando uma coisa errada aí, ninguém quer acreditar nela. Mas depois eles acabam acreditando. Só acreditam também porque todo mundo começa a morrer. Também, e assim, todo mundo bem irônico, né? Meio tipo, tão morrendo. Vamos nessa, porque aí entra o lado cômico do filme, né? Bom, então como um bom filme de premonição, eles decidem ir atrás do famoso William pra pedir ajuda. Que pra quem não lembra, é aquele cara que todo mundo achava que ele era a morte, né? Rolava essa teoria. Porém, aqui nesse filme a gente descobre quem ele realmente é. Ele era um garotinho que estava presente no acidente da torre nos anos 60 e que seria o último a morrer, segundo a premonição da Iris. Mas como ela salvou todo mundo, incluindo ele, daquele acidente, ele tá vivendo todos esses anos. Porém, ele só tá vivo porque a Iris viveu isolada esse tempo todo. Assim, ela conseguiu salvar tanto a família dela como a família de William, porque como dissemos, ele seria o próximo a morrer depois dela. A Iris entrou em contato com ele depois da sua premonição, explicando tudo, e por isso William sabia de tanta coisa e conseguia ajudar todos que pediam ajuda pra ele. E eu adorei esse plot no filme, né? Porque assim, na verdade nos é apresentado uma criancinha lá na torre, e só na hora que o William tá ali conversando com a Stephanie, a família dela, a gente descobre que ele
ele era a criancinha da torre. E assim, eu gostei muito dessa explicação, porém eu adorava a teoria da morte também. Porque esse personagem é muito misterioso, então seria muito legal saber que no final ele era a morte. Porque ele era muito dramático, assim, as cenas dele quando ele aparecia criavam um suspense muito legal, que tinha uma pegada da morte, não é à toa que levantaram essa teoria. Porém, a explicação que eles trouxeram pra esse filme eu gostei bastante. Bom, aí nesse filme, com as sábias palavras de William, né, nós descobrimos como impedir a morte. William conta pra Stephanie que a única maneira de sobreviver à morte é se você matar uma pessoa e pegar o restante de tempo de vida que essa pessoa tem para si, ou se você morrer e voltar à vida, assim como aconteceu com a Kimberly no segundo filme. Inclusive, nos é revelado que a Kimberly é a única pessoa que sobreviveu na franquia de Premonição. E tem um outro detalhe importante também, é que assim, tinha muita especulação de que de repente a atriz que fez a Kimberly e a atriz que fez a Wendy estariam nesse filme. E elas não estão. Não estão, gente. Eu fiquei muito chocada. Eu tava esperando pelo menos a Kimberly aparecer. E não aparece. Eu não. Ah, então tá bom. Mas por quê? Por que o quê? Por que ela não tá? Por que ela não veio? Por que ela sobreviveu? Porque, Vitória, eu acabei de falar, porque ela enganou a morte. Apesar do William não ser nenhum ser sobrenatural, o momento que ele aparece aqui é muito impactante. Inclusive, o ator usou um discurso muito bonito que não foi roteirizado. Eles deixaram meio que livre pra ele falar o que ele quisesse nesse filme. E aí, ele deu o fecho, né? Ele deu o fecho, assim, não só pra narrativa do filme, mas pra nós, público, né? Uma lição de moral, assim, foi muito bonito. Eu fiquei emocionada. Assim, eu fico pensando, que outro filme me causaria nojo, medo, me faria rir e me fizesse chorar? Nenhum. Esse aqui. Apenas Premonição 6. E se você quiser saber informações sobre o mundo do cinema, segue a gente no Instagram que a gente posta um monte de coisa. Tipo essa curiosidade aqui do William. Mas isso a gente não postou lá. Não, tô falando que a gente postou isso. Ah, entendi o que você quer dizer. Que a gente posta coisas desse tipo. Às vezes. E pra quem quer saber se as mortes desse filme são legais, são sangrentas, são muito boas, como todos os outros, sim, elas são. São muito sangrentas, tem morte muito bizarra, a gente já falou no nosso vídeo sem spoiler, mas mencionando aqui de novo, tem muita morte legal, inclusive tem uma delas que não aparece no filme, que a gente viu no trailer, que é a morte da Darlene na porta giratória. Ela não existe. Então assim, isso foi muito legal, deixou a gente chocado por ela não estar lá. Eu vi muita gente reclamando, porque falou que queria ver essa morte, porém, gente, eu acho muito interessante quando no trailer aparecem cenas que não estão no filme e vice-versa. Inclusive, a morte do Eric também mudou, porque primeiro saiu aquele teaser, né, mostrando que ele morreria no estúdio de tatuagem. Aí depois, quando saiu o trailer, dava pra ver que ele seria atropelado. E aí muita gente começou a falar, qual é a morte dele no final, né? E a gente já tinha trazido no nosso vídeo de teorias que a morte do Eric provavelmente não seria nenhuma dessas duas. E aí veio gente falando que não, ia ser sim, porque era, e ponto final. Só que, gente, já tinha vazado qual seria a morte dele. Por isso que a gente já tava falando pra vocês. É que a gente não queria dar spoiler, né, antes do lançamento do filme. Mas a morte dele é uma morte bizarra, que é a morte na máquina de ressonância magnética, que era uma das mortes mais esperadas e realmente, na minha opinião, é a melhor morte do filme. É bizarra e a pior parte é que o coitado nem deveria morrer, né? Sim, gente, isso porque o Eric não era filho do Howard, ele era filho da Brenda com outro cara. Então por isso que ele, assim, não era nem pra ele morrer, né? Ele morreu porque ele foi de combo. E o filme, né, ele traz mortes bem legais, como a gente disse, porém um CGI exagerado, né? Que é meio que um padrão da franquia. Meio que todos os filmes têm um pouco disso. E a gente sente um pouco, assim, de falta de efeitos práticos no filme, porque a gente gosta muito e imagina efeitos práticos com mais frequência em Premonição. E assim, apesar do filme ter nos surpreendido, né, mudando a morte da Darlene, né, tirando aquela morte da porta giratória e entregando uma morte totalmente diferente, o filme também nos entregou algumas coisas antes do lançamento. Isso porque saiu uma foto do Bob todo inchado, assim, caído no chão, e quando eu vi aquela imagem, eu já entendi que ele tinha, sei lá, alguma alergia, alguma coisa, e quando começa o filme, você já descobre que ele tem alergia a amendoim, então eu já falei, já entendi qual vai ser a morte dele, já entendi pra onde vai. E assim, se eles não tivessem revelado essa foto antes, de repente, seria um pouco mais bizarro ver ele todo inchado lá, tendo que lutar com a vida, principalmente com o Eric sendo sugado pela máquina de ressonância. E aí sim, no final ele não morre da alergia, né? Ele morre porque um negócio voa na cabeça dele, mas não deixa de ter sido algo que eles entregaram antes, né? E aí a história do filme vai avançando, a gente vai vendo essa família morrendo, né? Do mais velho pro mais novo. E aí entra algumas referências, inclusive nas mortes, como da Stephanie e do seu irmão, que morrem com toras de madeira, né? Que faz uma referência clássica ao segundo filme. As toras de madeira também aparecem no livro da avó e também aparece quando ela, a mãe e o irmão estão saindo lá do hospital, né? Bom, e como a gente disse, a Stephanie e o irmão
irmão dela morrem no final, mas antes disso rola aquele momento de alívio falso. A Stephanie e o irmão acham que conseguiram burlar a morte. Eles acreditam que a Stephanie tinha morrido afogada e o Charlie conseguiu trazê-la de volta, o que quebraria o ciclo da morte. Mas aí vem o golpe da realidade. A Stephanie não morreu de verdade, então eles não conseguiram burlar coisa nenhuma. E por causa dessa falha, a morte volta com tudo e leva os dois de arrasta. Um final que dividiu muitas opiniões. E adivinha, nesse filme aqui tem algo que aconteceu em outros filmes da franquia, que é o quê? Eles acabam achando que venceram a morte, então eles vão viver a vida deles. Aí eles se tocam que eles não venceram a morte, e aí a morte fala, ah, verdade, vou fazer meu trabalho. Ai, Vi, finalmente acabou. Droga. Mas pera, se isso não aconteceu, significa que não acabou. 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 Corte rápido. E aí vem uma questão que muda tudo. Depois de matar a família da Iris, né, a morte iria pra quem? Pro William. Isso porque, como a gente disse, ele encerra a linha de sobrevivência do acidente da torre. Isso mesmo, o William seria o último. Isso joga uma bomba na cabeça da gente. Será que os personagens dos filmes anteriores são descendentes das pessoas que deveriam ter morrido na torre? Isso porque no livro que a Iris fez tinham alguns acidentes que aconteceram nos filmes anteriores. E isso me fez pensar que sim, isso significaria que os personagens dos filmes anteriores são sim descendentes das pessoas que deveriam ter morrido na torre. Porém, existe um outro lado também. De repente, a Iris estava apenas estudando premonições que ela ficou sabendo através do William, porque como a gente sabe, né, o William entrou em contato com o Alex, com a Kimberly, e assim, de repente ele ficou sabendo de outras premonições também, né, como a da Wendy, e aí pode ter chegado na Iris, e aí por isso que está ali no livro, não sei. Porém, eu vi muita gente dizendo que essa possibilidade não é real, porque, como a gente sabe, né, a morte foi atrás dos descendentes, ou seja, os pais do Alex e os pais da Wendy deveriam estar mortos, e a gente vê no filme que eles não estão. Então assim, por que ia matar o Alex e não iam matar os pais dele? E por que iam matar o Andy e não iam matar os pais dela? Assim, né? Não faz muito sentido. Porém, eu tenho uma teoria aí pra mexer com a cabeça da galera. Vai que, na verdade, não necessariamente o Alex e a Wendy, né, que foram os visionários, são os descendentes das pessoas que deveriam ter morrido na torre. De repente, alguém que tava ali no avião era um descendente. E por isso que o avião explodiu. De repente, alguém que estava ali na montanha-russa era o descendente e não a Wendy. Porque o filme não deixa claro pra gente que os visionários são necessariamente descendentes das pessoas que deveriam ter morrido na torre. Então não necessariamente o Alex e a Wendy são descendentes das pessoas que não morreram na torre. Podem ser outras pessoas que estavam ali com eles no acidente. Faz muito sentido isso daí. Mas aí a teoria é minha, inventei aqui. Eu ainda acredito que cada filme é um filme. Bom, se os personagens dos filmes anteriores eram descendentes da galera que deveria ter morrido na torre, a franquia toda ganha um novo sentido. A morte não era aleatória, ela tava fazendo uma faxina genealógica. E depois da morte do William, acabou, né? Ela assim, acabou o papel dela, aposentou. E aí a pergunta que fica é, e agora? O que vem depois? A morte realmente conseguiu a sua aposentadoria? Não sabemos. Conta pra gente se vocês já assistiram Premonição 6. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!